tudo bem? E nós voltamos com o nosso podcast sobre o mercado imobiliário aqui da cidade de Araçatuba. Lembrando, gente, que nós estamos no interior paulista, na região noroeste do estado de São Paulo. E qual é a nossa proposta? A nossa proposta é sempre trazer assuntos relevantes sobre o mercado imobiliário. Eu sou corretora de imóveis, amo o meu trabalho, mas resolvi, em parceria com os meus amigos, sempre trazer novidades, informações, curiosidades, falar sobre economia, arquitetura, engenharia, construção, porque você que acompanha o nosso trabalho, que acompanha o nosso podcast, merece tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre arquitetura no mercado imobiliário. E os nossos convidados são César Rezec, dono, empresário da construtora Gescom. Tudo bem, César? Tudo bem, Dayana. Muito obrigado pelo convite. Vamos aí. Já viramos freguês, né? Já viramos freguês, isso mesmo. Vamos conversar mais um pouquinho. Mas é a intimidade que faz o negócio dar certo, você sabia? E já tá dando certo. E nós estamos também com a nossa visita hoje, nossa convidada Carol Rezec, hoje uma das arquitetas mais renomadas aqui da cidade de Araçatuba. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Day. Obrigada, viu, pelo convite. Eu que agradeço a sua presença e assim, é uma honra ter você aqui, porque olha... Mas aí você sabe porque eu tenho vergonha, né? É mais porque eu tenho vergonha do que horário, é mais vergonha. Nada, ela fala que ela tem vergonha, você vai ver a hora que ela começar a falar, desenrola tudo! É verdade. Então vamos lá, gente. De repente você tá aí acompanhando o nosso trabalho e aí você fala assim, o que eu preciso ficar atento na hora de comprar a minha casa? Então, se você estiver procurando uma casa para comprar, a construtora Gescom tem casas prontas e casas que estão aí, disponíveis para você em condomínio fechado. É o alto padrão sempre disponível para você. E é um alto padrão que vem com a assinatura da Carol Rezec. Então eu vou pedir hoje para o César falar um pouco sobre as casas que estão disponíveis para venda e qual é o papel da construtora Gescom no mercado imobiliário aqui em Araçatuba. Olá, bom, nós hoje temos 2 imóveis à venda no residencial Vila Madalena. São imóveis distintos, imóveis com 3 suítes ou com uma suíte mais 2 dormitórios, sempre bem completos, com spa, toda a marcenaria pronta, itens de decoração, itens de climatização, além de eletrodomésticos. Na sequência, nós temos novos lançamentos aí, ainda para esse semestre. Pretendo soltar mais 2 lançamentos ainda esse semestre. Você consegue puxar pra gente os vídeos da casa Boston e Bruxelas? Consegue colocar aqui no monitor pra gente dar uma olhada nas casas que estão disponíveis para venda? São 2 casas, né? Hoje já prontas. Disponíveis para venda. Nossa, se alguém assistir esse podcast depois que essas casas forem vendidas, a culpa não é minha, tá? A culpa não é minha, é dele, tá bom? Essa é a casa Boston, projeto da Carol Rezec. É um projeto. Descreve ela para nós, Carol. Eu gosto de ouvir quando você descreve. Nesse caso dessa casa, o fator principal foi a integração dos ambientes. Então, desde quando você acessa a casa, a gente já tem uma vista total da área de área social, né? A área gourmet e pós a área externa. Então, a gente deu, né, o melhor na parte dos acabamentos, na parte da mistura entre os tons. E claro, é o que eu sempre digo, né? Toda casa de alto padrão, o melhor que ela tem a oferecer é a comodidade entre a proporção do cômodo, né? Então, não adianta ter um cômodo grande se ele não consegue ter uma locomoção fácil entre as pessoas que acessam aquele cômodo.
Então, a Casa Boston é isso, ela traz o que há de melhor no alto padrão para uma casa de tamanho mais compacto. Existe uma comodidade entre as pessoas que usam aquele ambiente, independente do tamanho dele. Ô Carol, me fala uma coisa, a Casa Boston, ela tem uma suíte e 2 dormitórios. Exatamente, então ela é mais focada na parte social do que na parte íntima, né? Nesse caso dessa casa, ela tem 141 metros quadrados aproximadamente, e ela na área social é maior do que a parte das áreas íntimas, mas nós não deixamos de focar na parte dos quartos. Então ela consta 2 quartos, um banheiro, mais uma suíte da suíte master com um banheiro. Solta da Casa Bruxelas agora, porque são projetos completamente diferentes, Isso, né? Exatamente. Então, com a palavra, Carol. Vou esperar. Lá, Bruxelas, nesse caso, ela consta com 3 suítes. Então, ela também tem a parte social integrada. Então, você também tem essa comodidade, né, entre os cômodos dos participantes ali, dos moradores. Só que a ênfase aí foi dada nos quartos com as 3 suítes. Então, como vocês podem ver, em parte de acabamentos, ela é tão sofisticada quanto a Boston, né? A diferença é que tem essa terceira suíte a mais. As 2 casas constam com um lavabo a mais na parte social, tá? Uma lavanderia muito boa. Então, elas, como a gente sempre fala, ela só é mais compacta em tamanho, mas não na parte de comodidade, né? E conforto interno. Bom, já que você está falando de casas de alto padrão, fala pra gente o que é mais uma casa de alto padrão. Dai, na verdade são N fatores, né? Então eu vou colocar atualmente quais são os itens principais que eu percebo, que as pessoas me solicitam, e que é muito individual para cada um, mas na maioria tende a ser os mesmos pontos. Então a principal coisa é a proporção entre o tamanho de terreno e o tamanho de construção. Não adianta a gente comprar um cliente vem com um terreno pequeno e querer construir um Taj Mahal dentro dele. Ele não vai ter proporção, né? Ele vai ficar sem proporção. E vice-versa. Você tem um terreno enorme e uma construção pequena perto daquele terreno. Então, tem que haver ali uma proporção. E isso, visualmente, facilita para quem vai comprar, vender e para quem vai morar, usufruir daquele ambiente. Não, né? Tem que ter essa proporção. Então, esse eu acho que eu diria que é o principal item. A outra questão é a integração dos ambientes. Há 20 anos, 30 anos atrás, as pessoas não ligavam muito para isso. Não era uma coisa que as pessoas gostavam, né? Então, você olha nas casas antigas, ela é totalmente dividida. A cozinha é separada da varanda gourmet, que é separada da sala de estar, que é separada da sala de jantar e sala de almoço, e cada cômodo era totalmente isolado. Okay. Hoje não, hoje a integração é algo importante, solicitado por todos os clientes, né, que querem esse alto padrão mesmo. Então, em termos de construção, seria isso. E aí depois a gente vai entrar em parte de acabamentos mesmo, que seria, por exemplo, você entra numa casa de alto padrão, você já vai ver pisos de grandes formatos, lastras, né, que a gente fala. Em relação à parte de marmoraria, pedras, nós já vamos trabalhar ali com pedras sinterizadas, que não só tem uma variedade em cores, mas também tem tem propriedades físicas melhores, né? Elas são menos porosas, logo elas mancham muito menos, ela tem um poder, a questão de aquecimento é bem menor, então ela não aquece, né? Enfim, deixa eu ver outras questões. Iluminação, bom, você sabe, se você entrar numa casa não vou colocar baixo padrão, né? Mas a diferença é que quando você entra numa casa de alto padrão, logo você se percebe pela iluminação. Ela entra num cômodo, ela não tem um ponto de iluminação para iluminar todo aquele ambiente, até porque hoje a gente executa diversas funções dentro do mesmo ambiente. Então, não adianta você colocar uma iluminação achando que ela vai suprir essa necessidade daquele serviço naquele momento, né? Como eu falei, são várias suas funções. Então, eu preciso usar esse cômodo agora no meu quarto para estudar. Eu preciso de uma iluminação para estudar. Eu vou precisar desse quarto agora para assistir televisão. É uma outra iluminação. Eu preciso dormir. Então, trabalhar. Enfim, então,
Para isso, a gente tem uma iluminação mais focada e diferenciada. Não só a iluminação no sentido de função, mas também como no sentido decorativo. Então, uma casa de alto padrão tem essa iluminação diferenciada. E acho que uma das coisas principais, acho que você vai saber. Porque você não consegue perceber, quando a gente entra numa casa de alto padrão, que a marcenaria, quando bem planejada, ela é um diferencial? Ela é um diferencial. Não é? E eu falo que muitas vezes as pessoas gastam dinheiro no lugar errado, com a pessoa errada, do jeito errado. Porque eu já entrei em casas que a gente poderia colocar que fossem de alto padrão e ela não foi bem elaborada no sentido de marcenaria. Então, ele muitas vezes até gastou a mesma coisa ou mais e aquela marcenaria não foi bem executada para aquela função. Só que em casas de alto padrão, as pessoas pensam nisso, as pessoas priorizam isso. Então, você ter um painel bem elaborado, ele pode ser um painel de alto padrão, de uma casa de alto padrão. E, na teoria, marcenaria é vendido por metro quadrado, né? A gente fala, o marceneiro cobra metro quadrado. Então, você tem um painel liso, ao mesmo preço de ter um painel bem elaborado, com iluminação, com friso, enfim, com detalhes. Então, eu falo que hoje a marcenaria bem planejada, ela é, sim, um item essencial numa casa de alto padrão. Ô, Carol, mas esses itens todos que você colocou aqui, a gente identifica nas casas da Gescom. Exatamente. E assim, ó, ali nós temos um terreno compacto, ok? Mas com todos esses itens do alto padrão. Então, nós temos casas construídas em terrenos compactos, mas casas de alto padrão. É isso. Porque a gente consegue identificar a marcenaria, a iluminação, o cuidado com a pedra, o cuidado com o piso e detalhes ar-condicionado, detalhe isso. Então, assim, mas para saber, a pessoa tem que visitar a casa da construtora. Exatamente. Exatamente. Bom, você é corretora, mais do que você sabe. É nítido quando você entra numa casa que não foi pensada dessa forma. Ela não foi pensada para ser uma casa de alto padrão, elaborada por construtor. Bom, César é construtor. Ele poderia executar uma casa que a gente fala que é casa de construtor. Ele não solicita isso, ele fala, eu não quero isso, eu quero um produto diferente. Eu quero um produto de alto padrão, independente do tamanho da casa. Independente do tamanho do terreno, eu quero um produto de alto padrão. Então, isso vai desde da parte da estrutura, da infra, assim como a parte de acabamento, que é onde eu faço parte. Ok, vamos lá então, ó. Já que nós estamos falando do alto padrão num terreno compacto, o que não pode faltar numa casa de alto padrão, num projeto de alto padrão? São bastante as coisas. Exatamente. O tempo vai passando, as coisas vão se evoluindo, a tecnologia tem sido muito avançada, né? Então, eu digo assim, tem alguns itens hoje que são essenciais. Carol, mas eu tenho que ter o item e isso vai fazer com que vai ser de alto padrão? Não, mas eu tenho que deixar a casa preparada para recebê-lo. Então, por exemplo, ter o sistema da fotovoltaica. Eu não necessariamente teria que ter a necessidade de ter o item na casa para ela ser uma casa de alto padrão, mas eu preciso deixá-la para receber, pronta para receber. Perfeito. Né? Porque na teoria não, né? Na realidade, se a sua casa hoje não está preparada para receber isso, ela vai ficar ultrapassada. Né? Então, a gente está avaliando casas atuais, casas novas, né? Então, uma casa hoje de alto padrão, ela tem que ter essa infra para receber fotovoltaica, automação, irrigação, sistema de som. Deixa eu ver, nossa, são muitos os itens aqui. Ai, gente, são tantas as coisas. Por exemplo, tem uma coisa que não pode faltar. Você vai saber. Isso é fato, que é uma coisa que eu brigo muito com os meninos. Eu falo, olha, isso é uma coisa que faz muita falta nas casas. Quando a gente vai ver uma casa para comprar, para vender, uma casa para morar, que é o que eu falo muito, né, para os clientes, ele construiu uma casa maravilhosa, ela é muito bonita, ela é muito moderna, ela é super bem acabada, os materiais foram todos de alta qualidade, só que aí chega no final da casa, bom, agora a casa está pronta, vou morar na casa, vou vender a casa.
Você entra lá, não tem vida. E o que traz vida? Paisagismo. Paisagismo. Né? Então, o paisagismo é o toque final para deixar aquela casa, sim, de alto padrão. Eu já tive clientes, já construí casas para clientes assim, de altíssimo padrão, onde chegava nessa parte final, ou ela não gosta de cuidar de paisagismo, ou realmente a pessoa não via necessidade de fazer esse investimento no paisagismo. Então, ela fica uma casa fria. Independente do tamanho, da qualidade, né? Ela fica uma casa fria. O paisagismo traz esse toque final. Ele que agrega, é ele que dá essa valor, vida. né? Não é nem preço, é um valor diferenciado na casa. Exatamente. E tem um item também que você vai me confirmar. Bom, sobre o paisagismo, só um adendo depois do paisagismo aqui, ó. Pode fazer. Não é. Eu fico, às vezes, muito impressionada, assim. Às vezes, eu vivo em condomínio, né? E a gente vai naquelas casas grandes, maravilhosas, super modernas e tal. E quando chega na frente, tem lá um buchinho e uma fênix, né? É um buchinho, uma fênix. Ou uma palmeirinha também, que sempre tem uma palmeirinha. E as pessoas... porque não dão valor, acham que as outras também não dão valor naquilo. E isso, eu acho que não chama atenção só a mim, porque eu sou arquiteta, não, mas acho que chama atenção de várias pessoas, porque as outras devem achar, bom, talvez só exista esse tipo de planta, né? Não é possível. Será que é só o buchinho e a fênix, mas falta né? orientação, Carol. Eu acho que chega num momento, eu não sei se é por economia ou falta orientação. Acho que tem os dois, Dai. Que eu já tive essa informação de clientes assim, nesse ponto, assim, ou que a pessoa realmente não dava esse valor, não queria investir porque é caro. Ele não quer investir, é um negócio caro, então a pessoa quer economizar. Chegou no final da obra, ufa, acabou minha obra, né? Então, às vezes, a pessoa não está preparada para fazer o investimento no paisagismo. Mas se não fizer naquele momento, tem que se preparar o orçamento daquele paisagismo para fazer, porque é o que você falou, faz toda a diferença. É isso mesmo. E eu acho que tem uma última coisa que não pode faltar jamais. Você também está aqui para me confirmar, porque, gente, a Day se não for a melhor, é uma das melhores corretoras de Araçatuba. Então, e eu falo isso, não é nem não é pela coisa, é pela forma como ela consegue apresentar o produto para o cliente, né? Ela está sempre adiante, ela está sempre à frente do mercado. Então, ela sempre sabe o que está para vir por melhor, o que é de fato o melhor lugar, o melhor tipo de construção, e ela consegue avaliar e passar isso para o cliente. Então, por isso que eu queria dar esse ideia, porque eu tenho certeza que você vai me confirmar. Não, mas deixa eu falar uma coisa. Recentemente nós passamos aqui, eu vou falar porque eu sou corretora, já falei que eu sou corretora de imóveis, amo fazer o meu trabalho. Esse podcast está acontecendo por causa do meu maior incentivador foi a construtora Gescom. Foram eles que falaram, você tem que fazer. Eu falei, gente, mas não vou dar conta. Você vai dar conta. Então tá bom, vamos lançar o desafio e vamos trabalhar com esse desafio, né? Mas você tá falando de eu falar do imóvel, mas eu vou falar uma coisa que eu aprendi com vocês. E às vezes, faz tempo que eu faço corretagem, tá? Faz muito tempo já. Mas nós fomos num condomínio recentemente. E eu sou muito adepta desse condomínio. Eu falei, César, vamos construir nesse condomínio, vamos construir. Aí eles foram passear comigo dentro do condomínio. Isso aconteceu agora. E nesse dia, eu aprendi várias coisas. Então, gente, é bacana falar isso, porque o corretor ele tem que saber o que ele está vendendo. Certo? Então, eu aprendi sobre servidão, eu aprendi sobre como que se constrói num aclive, como que se constrói num declive. Às vezes, eu vou falar um outro assunto que nós falamos aqui e você vai falar isso para mim. A pessoa quer construir num condomínio, mas ela esquece do arquiteto, porque o arquiteto tem um custo, o que é natural, porque ele não está ali para te passar o conhecimento dele de graça. O arquiteto vai cobrar a visita e vai comprar a consulta. Não é isso, Carol? É isso mesmo. É uma prestação de serviços. Isso. Então, na hora que você vai escolher um terreno, gente, convide o arquiteto que você quer que desenvolva o projeto da sua casa. Às vezes você vai falar, mas eu já vou gastar com isso. Vai. Não pense como gasto, pense como investimento. Exatamente. Porque da mesma forma que a pessoa chega lá
e escolhe o terreno sem a presença do arquiteto, daqui a pouco essa pessoa vai falar assim, deu tudo errado na minha obra. Então, é um negócio que é importante. O César quer fazer algum comentário? Fica à vontade, César. Eu queria só, para finalizar, talvez até para você que está assistindo a gente está falando sobre a questão do alto padrão. O que seria o alto padrão? Aí a gente vai voltar na parte do arquiteto. Vamos pegar, por exemplo, a Casa Boston. A Casa Boston está em 140 metros. O mercado, muitas vezes, classifica o padrão pelo tamanho do imóvel. Isso é algo conceitual. Você vai entrar, muitas vezes, numa casa com 340 metros que não tem alto padrão. E você pode entrar numa casa de 140 metros com alto padrão. Eu gosto muito de mercado de carros, eu sempre faço analogia com carro. Às vezes você vai entrar no ônibus, o ônibus, por ser grande, ele não é alto padrão. Uma Ferrari é pequena, um Porsche é pequeno e ele é concentrado. Ele tem alto padrão, ele tem muita tecnologia. Tamanho não é documento hoje mais. Antigamente era. Antigamente você ia numa casa de 400 metros quadrados. Não, essa casa aqui é alto padrão. Por quê? Não, porque ela tem 400 metros quadrados. Hoje não mais. O conceito de alto padrão mudou. Hoje você faz alto padrão com 100 metros quadrados, com 150, com 200, ou até com menos. A gente vai muito a São Paulo, conhece outros mercados. Você vê lofts de 50 metros quadrados com altíssimo padrão. Aí você fala, nossa, mas tem só 50 metros quadrados. Não, mas ele foi feito por um ótimo arquiteto. Está num ponto maravilhoso, que isso hoje já está contando mais aqui na nossa região, mas em mercados maiores isso vale muito. A própria localização, quem fez o projeto, aonde que está o terreno, o que tem dentro. Eu costumo falar para os clientes o seguinte, que o alto padrão ele envolve, na verdade, mais a comodidade, o conforto térmico, visual, estético, que vai proporcionar para aquele ambiente para as pessoas que vão utilizá-lo. Não tem a ver com tamanho, não tem a ver com proporção, ele tem a ver com o conforto. E isso, então, realmente o que ele falou tem todo sentido, né? Agora, se eu só voltar para o item que eu esqueci, não vou esquecer desse item, porque, gente, é muito importante, não é? Bom, você sabe, Dai, quando as pessoas vão procurar hoje casa para vender, para comprar, ou, obviamente, porque vão morar nas casas, e quando os clientes me procuram, e eles falam assim, mas o meu sonho é morar num sobrado, gosto da vista, gosto do segundo andar, comprei um terreno menor, né? E eu preciso ter aquela metragem, então eu não quero ficar sem fundo, então eu preciso fazer um sobrado. Fazer isso hoje, sem elevador, é inviável. Então não adianta você querer construir uma casa de alto padrão sendo assobradado e não ter elevador. Nossa, mas eu vou gastar 100, 200, 300 mil reais no elevador residencial, né? O que eu faço? Né? Eu vou comprar outro terreno para não ter que usar o elevador, né? Mas e minha vista? E meu sonho, né? Hoje a gente encontra elevador residencial mais ou menos aí por volta de 35 mil reais e até sem limites, porque nada tem limite hoje em dia de valor. Mas isso é um item para finalizar, né? Daquelas questões que tem que ter. Isso tem que ter e você pode me confirmar, porque todas as vezes que o cliente me procurou, e acredito que você também, eles estão muito preocupados hoje em dia com acessibilidade. Né? Eu tenho um bebê pequeno, eu tenho um idoso em casa, né? Ou até as pessoas de meia idade já pensam no futuro. Mas eu vou ficar nessa casa pro resto da minha vida, mas eu vou aguentar ficar subindo e descendo a escada? Carol, mas você tem feito muita casa com um elevador? Muito. Eu conheço algumas, mas não assim muitas. Muita. Todo sobrado hoje, eu diria, lá no escritório, 80% dos sobrados que a gente executa no escritório hoje tem elevador. Até mais, até me surpreende. Sendo bem sincera, até me surpreende. E das pessoas, e tem alguns casos que foram essas, que eu digo que está nesses 20% aí, onde as pessoas não vão colocar o elevador hoje, mas eles deixam preparado o posto e deixam certinho o espaço para receber o elevador. Ele, inclusive, já vai até para a prefeitura no espaço que vai ser colocado o elevador. Ele já consta com uma área construída, mas ele não coloca no momento. Ô Carol, na hora que você vai desenvolver um projeto, certo?
quais são os itens mais pedidos ou os itens mais inusitados que você já viu aí num projeto arquitetônico? Ó, começando a, né, pôr um pouquinho de acabamento, eu diria que hoje o que as pessoas mais pedem nessa relação de alto padrão, eles não pedem mais a imitação. Há uns anos atrás as pessoas pediam imitação. Eu quero ter madeira no piso. Então não dá pra gente colocar um porcelanato que imita madeira? Hoje as pessoas não querem isso, de alto padrão, tá? O que elas buscam? Elas buscam o acabamento na sua naturalidade. Eu quero pedra de tal coisa para colocar na minha área externa, eu quero pedra. Eu quero madeira para fazer um deck, eu quero madeira para colocar no piso do meu quarto, eu quero madeira, né? O mármore. Então, é isso que eu tenho percebido. Nesse alto padrão, as pessoas não buscam mais por assemelhação, né? por ser algo assemelhável. Eles querem o que é real. E existem alguns itens aí diferentes que o pessoal tem solicitado, os forros, né? A parte de forração de teto. Antigamente era só gesso, PVC, né? Hoje em dia o pessoal tem solicitado forro de madeira, forro de bambu, forro vinílico, enfim, tudo que tem aparecido aí de diferente, o pessoal tá... Carol, eu vou perguntar, porque a gente não dou conta. Eu chego numa casa de alto padrão, tem bidê. É isso. E, como assim bidê? Não, tem bidê, casa de alto padrão tem bidê, mas bidê. Por quê? Pois é, antigamente tinha que ter. Antigamente não tinha duchinha. Exatamente, né? Exatamente, não tinha duchinha. E o que acontece é o seguinte, normalmente 70% dos clientes que são de idade mais avançada, que nos procuram hoje para construir uma casa agora, eles estão acostumados. Eles estão acostumados a sentar e fazer sua higiene ali no bidê. E das pessoas que são mais novas e querem o bidê, é justamente porque não se acostumaram a utilizar a duchinha higiênica. E por incrível que pareça, eu conheço muitas pessoas que não utilizam ducha higiênica. Não utilizam. No geral, não utilizam. Nem bidê, nem duchas. Exatamente. Nem bidê, nem ducha. Então, o que eu percebo? Das pessoas que realmente utilizam, eles já chegam falando, eu quero que nesse ambiente tenha ducha. Porque a ducha higiênica não é um item barato. Não, é um item que estraga. Então, tem que ser um item que você tem que comprar um item mais caro, bom, né? Para durar. Então, quando a pessoa chega, realmente esse ambiente tem que ter a ducha higiênica, você percebe que ela utiliza. E o bidê é uma das coisas que o pessoal tem solicitado bastante. E eu, sinceramente, algo pessoal, eu gosto muito do bidê. Carol, é que eu optei lá em casa, só tinha um espaço da parte do banheiro, não era muito grande, então eu optei lá em casa por colocar o vaso sanitário e o mictório. Mas se não tivesse mictório... E pede mictório? Pede, muito. Pedem. Porque há algum tempo não tinha. Há algum tempo nós não tínhamos mictório nas casas. Hoje pede-se. Pede-se, é um item super barato. Por incrível que pareça, é um item muito barato de se colocar na casa. E o pessoal tem pedido muito para banheiros externos. Por quê? Normalmente banheiro externo, antigamente tinha banheiro feminino e masculino em casa de alto padrão. Hoje em dia as pessoas têm otimizado os espaços. Então, o que eles fazem? Eles colocam um banheiro externo apenas. Só que você vai fazer uma festa, vai ter um churrasco, vai ter uso de homens e mulheres ali. Então, o que o pessoal tem feito? Coloca-se o vaso sanitário e o mictório. Naturalmente, os homens vão utilizar o mictório e as mulheres o vaso sanitário. Então, o banheiro não fica sujo. Então, isso tem sido feito muitas vezes. E tem gente que também coloca no banheiro do quarto do casal, que no caso foi o nosso caso. Cadê a foto? Cadê a foto? Melhora a vida do casal. Mas tem Nunca mais eu ouvi levanta a tampa da privada. Exatamente. Mas o que o pessoal também tem pedido bastante, que é bem inusitado, assim, por conta daquelas bacias sanitárias japonesas, né? Sabe que faz tudo, que tem ventinho, ela lava, faz tudo. Ela é uma máquina de bacia ali para você se higienizar. Ela fica até quentinha. Você senta, põe lá a temperatura, então a bacia está quentinha. Então isso é uma coisa que o pessoal tem solicitado bastante em casa de alto padrão. E nós já temos isso aqui no Brasil? Já. Porque há algum tempo nós não tínhamos, hoje já tem. Tinha que ficar importando. Agora já tem no Brasil, inclusive na Revestir que tive algumas semanas atrás, já constavam algumas marcas brasileiras já trazendo isso para venda direta. Certo. Então tá vindo com bastante ênfase aí.
Uma outra coisa inusitada. Nossa, tem uma coisa inusitada que o pessoal tem pedido bastante. Independente da distância que está o home theater, né, a sala de televisão, independente dessa distância, o pessoal tem solicitado uma copinha acoplada a isso. Então é uma mini cozinha, igual... Lembra antigamente nas casas antigas, quando você tinha o segundo andar, era uma casa muito grande, ele tinha uma copinha no segundo andar, né? É basicamente isso. Eles têm solicitado essa copinha anexada ao home, né, ao home theater, e ele é como se fosse um apoio, né, um espaço de apoio. Tem uma piazinha, tem ali um frigobarzinho, às vezes tem até um cooktop, mas tem um micro-ondas, então ali fica xícaras e tal. É uma mini cozinha. Uma mini cozinha. Aí o que o pessoal coloca ali? Máquina de pipoca, né? Os refrigerantes, as coisas, para fazer um brigadeiro, fazer um leite ali para as crianças, algo desse sentido. E era uma coisa que, quando o primeiro cliente pediu, eu pensei, esse cliente tá doido, né? Mas vou fazer. Mas eu pensei, esse cliente tá doido. E aí eu comecei a perceber que isso começou a virar rotina, assim, toda vez que a gente ia fazer uma sala de home, eu perguntava, mas vocês vão querer a copinha anexada? Com certeza, Carol, eu quero. Olha, mas a sua sala de televisão está muito próxima da cozinha, não vai ser um cômodo... Não, mas eu quero. Então, isso tem sido algo que o pessoal tem pedido aí bastante. Carol, e compartimentos ocultos? A gente tem, assim... hoje nós estamos entrando aí na era da moeda tudo digital, mas as famílias ainda pedem cofre, compartimentos ocultos nos móveis, ainda Pedem muito. Eu já executei, a gente fala, não é calabouço, né? É aquela parte superior onde a gente tem que subir na laje, então tem espaços ocultos que é literalmente um ponto de fuga. Né? Eu já ouvi falar nisso. Um bunker, no caso de um assalto, a família toda entra lá. Isso tem também, Carol? Isso tem. É um pouco mais raro, normalmente é casa em ruas, né? Não é casa em condomínio que tem, mas isso tem. Normalmente nas casas em condomínio o que a gente mais executa são essas áreas ocultas. Literalmente, por conta da marcenaria planejada, a gente não consegue nem ver que ali atrás tem um espaço, um compartimento mesmo para se guardar cofre e armas, né? Hoje, como tem bastante arma, então o pessoal tem usado bastante, porque na verdade é necessário que seja fechado, né? Seja trancado. Então, eles já usam esse espaço para guardar cofre, dinheiro, documentos e armas, né? Então, isso tem, e eu diria lá no escritório, 90% dos projetos de alto padrão já constam nesses ambientes. Caramba, tive uma aula aqui hoje. É verdade. Tive uma aula de arquitetura hoje, tá vendo? Então você que está acompanhando o nosso podcast, é só você se inscrever aí, ó, no sininho, acompanhe o nosso trabalho, porque com certeza você vai aprender muita coisa sobre o mercado imobiliário. Hoje, especificamente, nós falamos sobre o mercado da arquitetura de alto padrão. E a construtora Gescom está dentro desse projeto, porque a construtora Gescom é uma construtora que trabalha com produtos classe média alta, né? Nós temos casas ali, a Carol é a arquiteta que leva o nome da construtora Gescom aí, que é contratada pela construtora Gescom. Então, nós temos aí casas de alto padrão. E como o César falou há pouco, nós temos, o alto padrão não é tamanho, o alto padrão é itens que diferenciam de uma casa comum. Então, nas casas da construtora Gescom, nós identificamos esses itens, como a Carol falou: marcenaria, revestimento, projeto de iluminação. Hoje, pede-se mais spa ou piscina? Daí, isso vai muito da família. Isso vai muito da família. Então, quando a família tem uma idade mais avançada, por exemplo, um casal com uma idade mais avançada, eles não gostam de piscina. Eles têm medo dos próprios netos que são pequenos, eles não utilizam porque é difícil para eles acessarem, né? E o próprio uso é menor. Então, o spa, nesse caso, convém mais. E famílias novas também, por incrível que pareça. Recém-casado, então o pessoal pede mais spa. Tem família? Não, já tem família que gosta da piscina, né? E pede-se muita piscina. Então, tem os dois casos, eu diria que tem os dois casos, mas eu vejo mais como proporção. Os dois itens trazem o mesmo tipo de conforto. Ok. Né? O mesmo tipo de conforto. Só que, obviamente, em tamanhos diferentes. E
E eu acho que acho que o divertimento é diferente, né? Então tem família que tem muita criança, adolescente, eles acabam preferindo a parte de piscina. Mas eu acho que tem que ter uma proporção entre tamanho de área externa, tamanho de casa e a função que aquela casa vai ocupar, né? Quem são os habitantes daquela casa. Tem algum projeto da construtora que vem aí com piscina? Porque nós temos 2 disponíveis para venda com spa. Sim. Até uma coisa interessante, você que está nos assistindo, às vezes anotou todos os itens que a Carol colocou na lista. Guardem a palavra proporção. Legal. Nem sempre dá para ter todos esses itens numa casa. Como hoje nós estamos com vários projetos em terrenos mais compactos, isso nos lança um desafio, que é manter essa proporção, de ter um imóvel compacto, um terreno compacto, mas que você não tem uma sensação de claustrofobia, né? Então, você pode reparar, uma característica de todos os nossos projetos. Nós visamos sempre ter uma área aberta, com paisagismo, com circulação de ar, iluminação. Então, voltando aí, indo no spa, por exemplo, o spa nos proporciona algo que eu consigo trazer um item de luxo, de alto padrão, sem perder muito a proporção, porque ele não me ocupa tanto espaço. A piscina, nós precisamos ter uma área de circulação em volta, tem casa de máquinas. Recursos, né? Então, para terrenos mais compactos, o spa tem sido mais vantajoso. Ok. Pela essa questão da proporção. Agora, nós temos também futuros lançamentos com terrenos um pouco maiores, que couberam projetos com piscinas. Já agora, para esse semestre, já vai ter um lançamento com piscina. Nossa, então fique atento, porque no próximo ou nesse ainda? Nesse semestre ainda tem um lançamento. Então tem novidade chegando por aí da construtora Gescom, tá bom? Vamos lá, ó. O que a gente pode esperar? Como a gente está falando de um mercado que está em constante evolução, certo? Um mercado que é desafiador, tanto para quem constrói, quanto para quem pensa no planejamento de uma casa. Eu acredito que daqui a alguns anos a tecnologia, a inteligência artificial não vão faltar em uma residência. A construtora Gescom e você, Carol, que é arquiteta, que está à frente dos projetos da construtora Gescom, estão pensando nisso para futuros projetos? Sim, sim. Isso é uma coisa que eles nos pedem sempre, né? Tá sempre atento ao que há de novidade. Porque, querendo ou não, é natural que a novidade sempre venha do alto padrão primeiro, para depois, né? A inovação. Exatamente, porque ela sempre vai vir muito mais cara, né? É novidade, sempre vai vir muita coisa importada, ela sempre vai vir mais cara. Então, eles sempre nos solicitam, assim, olha, eu preciso que vocês estejam sempre atentos a isso aqui. O que está vindo de novo, né? Por quê? Porque ao ponto que a gente consegue acessar isso e colocar isso para o cliente, facilita a vida de todo mundo, inclusive a de vocês para venda, a deles para quem vai construir e para quem vai morar. Então, a gente está sempre atento a isso. E a automação, né, o acesso a essas tecnologias é algo que eles nos pedem sempre. E a gente tem já em vista isso para os novos projetos. Legal. Né? Inclusive, eu não sei em que ponto, né? Porque eu nunca sei qual casa que eu fiz para ele, qual que está construindo, qual que é a próxima. Só sei que eu vou lembrando dos projetos, né? Então, eu sei que eu já elaborei projeto para ele, não sei qual dessas próximas que vai para construir, que já tem sistema de automação, por exemplo. Um outro item que nós incorporamos nossas casas já têm um sistema de lógica de internet separado. E sistema de som. Agora com sistema de som. E nós começamos já alguns projetos atrás, todos os cômodos já são cabeados. Isso eu já vi. Já são cabeados. Na Casa Bruxelas, por exemplo, nós conseguimos uma parceria com um representante, uma empresa de internet, e ela já está com a internet passada. Então, se a pessoa, obviamente, se ela não quiser fazer o contrato, tudo bem, ele vai lá e tira. Se a pessoa quiser o contrato, a gente só troca a senha.
Então, eu não preciso fazer nada. Ela vai entrar na casa e já está com a internet funcionando no mesmo dia. E parece que não, isso traz uma dor de cabeça até funcionar, e às vezes você tem um filho que está ali querendo, já precisando estudar, então se está tudo funcionando é muito mais prático para a família, né? Sim, muito mais prático. E nós, quando estamos construindo, se tiver algum tipo de problema, já é solucionado na hora da fase da construção. E querendo ou não, esses prestadores de serviço, muitas vezes, o rapaz acaba sujando uma parede, quebra alguma coisinha, então a gente já faz isso, já deixa arrumadinho, tudo prontinho, como a instalação do ar-condicionado, por exemplo. Poxa, quem está nos assistindo, a gente mora no Noroeste Paulista, a nossa média de temperatura aqui é 35, 40 graus. Todas as casas praticamente têm ar-condicionado. Então é um item que a gente já incorporou no nosso projeto. Falei, não. Até na cozinha já tem ar-condicionado. Já tem até na cozinha. Na casa Bruxelas. Na Boston também tem. Na Boston? Tem. Não, qual que tem? É que está integrado, né? É que está integrado, tá verdade. Ó, a diferença. Exato. Olha aí que eu conheço essas casas. Mas é isso, a gente está sempre atento a essas coisas mesmo. Os itens são fundamentais, né? Uhum. Assim como os itens que farão a diferença, porque foi como você falou, querendo ou não, isso vai ser inserido em todos os padrões de casa, só depende do tempo. Então, a gente está sempre à frente, é isso. Legal. Gente, para encerrar, me fala aí alguma novidade, você já quer falar nada? Cor de piso, cor de parede, fachada, o que vai mudar aí nessas próximas casas? Meu Deus, vai mudar bastante coisa, principalmente na questão das... A gente sempre fala que é um sistema de tons, né? E texturas. Então, para minha parte aqui, da parte de estética, tem bastante novidade. Legal. Que a gente vai trazer. E sempre buscando essa comodidade. Porque, na verdade, quando a gente vai comprar uma casa, a gente está sempre pensando na nossa comodidade. Como que meus filhos vão ficar bem nessa casa? Como que eu vou conseguir executar bem as minhas tarefas aqui em casa, né? Eu vou viver bem como? Então, é essa comodidade que a gente busca. E é isso que a gente que eu tento trazer, e é isso que ele busca também trazer quando faz a construção. Legal. Nos projetos novos, nós já estamos praticamente fechados já. Para vir com sistemas fotovoltaicos de geração de energia. Os sistemas de água nossos já tem sistema com aquecimento solar, mas agora com a fotovoltaica. Estamos estudando alguns itens de automação, pelo menos na parte social, e integração já com o sistema de som. Então, vai chegar, vai falar, oi Dai, seja bem-vinda na GESCOM. E aí, você já está pronto para comprar a sua casa da construtora GESCOM e falar assim, como que é? Oi, Dai. Seja bem-vinda, GESCOM. Gente, é isso. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Lembrando que a construtora GESCOM, vou falar mais uma vez, é uma construtora aqui da cidade de Araçatuba. Começou um projeto há mais de 10 anos, especializada no médio e alto padrão. Então, assim, é uma oportunidade que você tem de comprar a sua casa de alto padrão da construtora GESCOM, com várias formas, com vários projetos, casa sem piscina, casa com piscina, e pelo que você já viu, teremos aí muitas novidades até o final do ano de 2023 e muitas outras nos anos que seguem. Gente, muito obrigada, foi uma honra receber vocês aqui, tá bom? Obrigada, Carol, você falou que não falava, você falou um monte! Ai, meu Deus! Me deu uma aula que eu vou colocar em prática na hora que eu for apresentar as casas. Ai, que bom que eu pude ser útil. Gente, muito obrigada, siga aí o nosso canal, coloque aí, ó, vai lá no sininho, se cadastre, participe, caso você tenha alguma dúvida. Mesmo para Carol, caso você tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta para ela, mande aqui que a gente vai estar passando para Carol para ela poder responder. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada, César. Muito obrigada, Carol. Obrigada, gente, até a próxima. Tchau, tchau.